Boa noite, a todos que assistem a esse vídeo. Eu não sei para quantas pessoas esse vídeo vai chegar, talvez muitas ou talvez nenhuma, mas tudo bem. Eu não fiz um roteiro para esse vídeo, porque a minha intenção mesmo é falar um pouco sobre o que aconteceu hoje na reunião do Clube dos Desbravadores e contar um pouco do meu relato. O meu nome é Flávia, eu tenho 20 anos e eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não tenho tanto tempo de batismo, eu me batizei em 2022 e eu nunca tinha assumido o Clube de Desbravadores. A minha paixão mesmo era pela escola sabatina, inclusive até hoje eu gosto muito de passar a lição, de estar lecionando, mas em 2024, na hora de receber os cargos, eu fiquei com a direção do Clube dos Desbravadores, entrei sem saber de nada. Inclusive, hoje eu estou aprendendo aos poucos como é lidar com o Clube dos Desbravadores. Tenho estudado o manual administrativo e eu quero que futuramente eu possa saber mais a respeito do clube e que eu possa exercer a função de diretora da melhor forma possível. Claro, se nos próximos anos eu ainda continuar sendo diretora do Clube dos Desbravadores. E para quem conhece o Clube de Desbravadores, sabe que não é um ministério tão simples, não é à toa que eu estou aqui toda descabelada, toda suada. Hoje nós tivemos a nossa segunda reunião do clube e foi uma tarde bastante agitada, porque a gente tem as nossas atividades pela parte da tarde. E eu resolvi não me arrumar, resolvi não passar uma maquiagem, porque eu gostaria de mostrar para vocês a realidade do que é o Clube dos Desbravadores. Dá muito trabalho mesmo, mas é um trabalho gratificante, né? E eu quero contar um pouco a respeito do que aconteceu hoje no nosso clube. Eu faço parte do Clube Águias do Norte, que é um clube aqui do distrito de Igara. E o nosso clube, ele vem sofrendo um pouco, porque nós não temos uma direção. No caso, direção eu me refiro a líderes. Nós não temos muitos líderes no nosso clube. E aí o que acontece? Acaba nos sobrecarregando, mesmo o clube sendo pequeno. E uma coisa que a gente sofre também no nosso clube é porque nós não temos tantos desbravadores assim. E uma das minhas metas para o ano de 2025 era justamente atrair mais crianças para o nosso clube. Era e continua sendo a minha meta. E aí, o nosso clube teve uma ideia de nós fazermos brincadeiras, dinâmicas, ordem unida, em lugares específicos do nosso distrito aqui em Gara. E aí, na nossa reunião retrasada, porque não foi na semana passada, porque nós realizamos as nossas atividades em uma semana sim e outra semana não. Na semana retrasada, eu queria trabalhar com a Rua da Baixada, que é uma rua aqui do nosso distrito. E aí a minha ideia seria, em uma brincadeira, fazer com que os desbravadores do nosso clube encontrassem crianças aleatórias ali na rua
para fazerem parte de suas equipes. Só que aí, quando a gente ia andando em uma rua específica, o nosso capelão, o Arthur, ele viu várias crianças ali sentadas na calçada e aí ele falou: eu desafio vocês a uma competição. E aquelas crianças que estavam sentadas ficaram se entreolhando assim e toparam o desafio. E aí nós fizemos brincadeiras, né? A gente fez a brincadeira dos 7 cacos, fizemos um jogo de futebol, porque naquela rua eu percebi que as crianças adoram jogar futebol. E aí depois a gente fez ordem unida, depois teve a oração com aquelas crianças e eu gostei muito, eu não estava esperando que elas iriam participar. E aí, depois que passou essa reunião, quando eu passava assim na rua, as crianças me barravam perguntando: quando é que vocês vão vir de novo? É dia 13 que começa o clube de novo, né? E eu ficava impressionada. E aí, hoje, eu tive a ideia de nós fazermos uma parte das nossas atividades do clube na mesma rua. Hoje a gente não jogou futebol, eu queria que as atividades fossem mais assim, mais espirituais hoje, então a gente fez lá na igreja os ideais, fizemos a devocional com o nosso capelão Arthur, e aí a gente desceu para essa rua. E quando nós chegamos a essa rua, tava lá as crianças, e aí a gente colocou essas crianças sentadas e inicialmente, antes de colocar essas crianças para ficarem sentadas, o nosso conselheiro, Ralph, ele na unidade ele quis ensinar ordem unida. Aí nós fizemos ordem unida e aí depois nós tivemos com a nossa diretora associada, a irmã Iraneide, uma pequena dinâmica. E depois que nós fizemos essa dinâmica, eu expliquei um pouquinho a respeito das classes, né? Porque eu juntei as classes porque nós não temos assim pessoas suficientes para estarem passando essas classes. E aí eu juntei a classe de companheiro, de guia e também de pioneiro. E aí eu fiz de uma forma com que aquelas crianças pudessem entender, pudessem participar. E aí todos participaram. Eu falei a respeito da graça, né, do sacrifício que Jesus fez por nós. Expliquei muitas coisas a respeito do voto do desbravador e de outras coisas também. Coisas que falavam a respeito de Jesus, a respeito do que a nossa igreja, o nosso clube é firmado. Porque o nosso clube não se trata apenas de um grupo de pessoas dentro da igreja. Nós temos um intuito, que é justamente pregar o Evangelho. Não é à toa que o nome da nossa igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí, depois que eu expliquei tudo isso, eu tinha comprado hoje algumas folhas de ofício, tinta, e eu levei. E aí eu pedi para que essas crianças desenhassem nessas folhas de ofício, alguma coisa que tenha a ver com aquilo que eu estava falando. E eu fiquei muito impressionada com os desenhos que eu recebi. E eu recebi desenhos que eu não estava esperando receber. Porque, no meu ponto de vista, olha só que coisa, né? Eu que sou diretora do clube, eu deveria ter mais ânimo, mais motivação. Eu estava esperando que o que eu falasse ia entrar em um ouvido e sair pelo outro, mas foi justamente ao contrário.
E eu gostaria de compartilhar com vocês esses desenhos. E enquanto essas crianças desenhavam e elas estavam empolgadas, muito empolgadas, eu estava perguntando o significado desses desenhos e eu fiquei emocionada com alguns que eu recebi. E inicialmente eu gostaria de mostrar para vocês esse primeiro aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Esse desenho aqui foi de um menininho chamado Arthur. E ele sujou as mãos dele de tinta vermelha. E aí ele estava ali na folha de ofício, colocando as mãos dele assim sobre a folha. Eu estava pensando, ele está fazendo as mãos, está fazendo as mãos não, ele está ali fazendo uma demonstração ali de suas mãos. E aí eu olhei assim e eu fui perguntar, falei, Arthur, qual é o significado desse desenho? Eu fui achando que ele ia falar, Flávia, são as minhas mãos. Mas ele disse o seguinte, que aqui se tratava das mãos de Jesus cheias de sangue quando ele foi martelado. Eu não estava esperando por isso. Eu fiquei muito emocionada. Tem esse outro aqui, que é o de Luca. E, eu acho que é dessa forma. Dessa forma. Esse desenho aqui, o Luca disse que era Jesus vindo sobre as nuvens. Eu fiquei muito impressionada com isso, né? Tenho aqui o do Moisés. Olha que bonito aqui. Aqui, Jesus, que ele fez. Tem um muito lindo aqui, que é o do Joaquim. Aqui atrás ele colocou até o J do nome dele. E aqui ao lado do desenho dele tem o nome Deus. Eu vi que o Joaquim ele se mostrou muito interessado pelo nosso clube. Não somente ele, mas outras pessoas. Mas eu percebi que principalmente ele ficou muito interessado pelo nosso clube. E eu espero que futuramente ele possa fazer parte. Eu tenho esse aqui. Esse aqui foi o do Heitor. Tenho esse aqui também, o do Diogo. Ficou muito bonitinho aqui. Jesus ficou engraçadinho aqui. E eu tenho outros aqui também. Ó, esse daqui tá sem o nome. Acabei esquecendo. Ó. Esse aqui, eu esqueci quem foi que fez esse. Porque são tantas crianças que você fica correndo para lá e para cá e acaba esquecendo. Esse aqui foi o da Ivonete. Ela falou que era uma flor. Temos o do Levi aqui, que desenhou as suas mãos. Eu fiquei muito impressionada com tudo que aconteceu hoje, com a participação das crianças, com o que elas falaram a respeito de Jesus Cristo. Teve o Arthur mesmo que desenhou as mãos ensanguentadas aqui de Jesus. Ele falou que Jesus ele morreu por nós, que ele foi crucificado. E eu fiquei muito pensativa a respeito disso, né? Não é à toa que eu quis gravar esse vídeo e, claro,
vindo aqui da forma que eu estou para mostrar a realidade do que é pregar o evangelho, principalmente para as crianças. E isso me fez ficar bem reflexiva, porque nós estamos em uma sociedade que a gente está perdendo muito os nossos jovens para bebidas, para drogas, para coisas que só vão levar esses jovens à destruição. E eu percebo que as crianças são a solução. Se nós temos crianças sinceras que acreditam no Evangelho, que acreditam no sacrifício de Jesus, a gente tem uma pontinha de esperança. Então, você que faz parte de algum ministério, você, não sei, faz parte de alguma igreja, que a gente possa estar unidos e que a gente possa continuar pregando o Evangelho e principalmente envolvendo as nossas crianças, porque nós estamos em uma época em que a gente pensa, nossa, o que será das futuras gerações? Mas a gente tem que pensar qual é a nossa missão aqui e agora. E tudo começa por essas crianças. Eu vou deixar aqui nesse vídeo as fotos da nossa programação de hoje. E que Deus abençoe. Isso foi o meu pequeno testemunho, meu pequeno relato que eu não poderia deixar de gravar para vocês.